Ou a anistia será aprovada, ou todos os senhores acabarão tendo o mesmo destino de Alexandre de Moraes. Os bancos brasileiros já estão aí consultando escritórios de advocacia e autoridades americanas para saber como aplicar a lei Magnitsky aqui no Brasil contra os ministros do STF assim que Trump der a sua ordem para sancionar. Os dois estavam entrando com pedido de cidadania americana. Cidadania americana. Excelente. O Bernardo, os dois são filhos do Luiz Roberto Barroso. Tem um pessoal dizendo que ele saiu do Brasil e foi para Roma. Será que ele volta? Porque assim, pode ser que ele volte, né? Pode ser que ele foi tirar umas férias lá e volte ainda para concluir a coisa, né? Mas tem gente achando que ele vai sumir no mundo, porque ele já fez as contas a essa altura que não vai ter jeito a situação dele. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Moraes é denunciado à OEA. É isso mesmo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão ligado à Organização dos Estados Americanos, recebeu uma petição formal acusando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de liderar um processo de violações sistemáticas de direitos humanos no Brasil. A denúncia inclui ainda críticas a outras instituições, como o Tribunal Superior Eleitoral, a Procuradoria-Geral da República, o Congresso Nacional e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento, de autoria anônima por razões de segurança, centra-se nos desdobramentos após os atos de 8 de janeiro de 2023 e relata uma série de práticas que, segundo o autor, violariam princípios fundamentais do Estado de Direito. Dentre as acusações contra Moraes estão as de prisões preventivas em massa sem justificativa individual, decisões judiciais proferidas sem direito à ampla defesa e ao contraditório, além de uso de geolocalização como critério para detenções. A petição pede que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos adote medidas cautelares urgentes e leve o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, alertando para o risco concreto de retaliações por parte de autoridades brasileiras. Até o momento, a comissão não se pronunciou sobre o trâmite do pedido, que segue sob confidencialidade a pedido do autor. O cerco se fechou completamente a Alexandre de Moraes. As próximas horas serão desesperadoras para Moraes. É isso mesmo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pode ser alvo imediato da chamada Lei Magnitsky. O desespero deve ter tomado conta do magistrado. Abre aspas. Se o Brasil não conseguir pautar a anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim. Fecha aspas. Segundo ele, a possível aplicação da sanção ao ministro pode ocorrer ainda hoje. Eduardo ainda disse mais, abre aspas, o Trump tem um arsenal na mesa dele, e pode ter certeza, ele não utilizou esse arsenal todo. Caso venha, talvez até hoje, quem sabe, Deus queira, a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Esse vai ser só mais um capítulo dessa novela, não será o último. Fecha aspas, declarou Eduardo. Assim, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro disse que o Brasil está mais perto do que nunca de ver a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A afirmação foi feita durante entrevista ao programa Oeste com Elas, nesta sexta-feira. Perguntado sobre de que forma o Brasil poderia enfrentar a crise causada pelo tarifaço imposto pelo presidente americano aos produtos brasileiros, o deputado respondeu o seguinte. Vocês viram que o Alexandre de Moraes, mesmo pela grande imprensa, acompanhando pelos bastidores da grande imprensa, que o Alexandre de Moraes queria prender o Jair Bolsonaro e não prendeu? Pela primeira vez houve um recuo. O Fux, que já vinha demonstrando sinais de não estar em concordância, não estar alinhado com Alexandre de Moraes na condenação de Jair Bolsonaro, votou contra, abertamente contra, pela primeira vez, a tornozeleira em Jair Bolsonaro e demais medidas cautelares. Isso tudo está acontecendo porque eles estão vendo que o movimento é sério. O Eduardo Bolsonaro não é mais o fujão, não é mais o covarde, não fazem mais chacota comigo nos jantares na casa do Alexandre de Moraes. E assim como essa percepção tem mudado, também todos viram quais vídeos foram cancelados. Que não foi só do Alexandre de Moraes.
foi também, por exemplo, de Rodrigo Pacheco. Eu não sei se vocês têm aí, talvez mais para frente no programa das senhoras vocês possam assistir, mas o vídeo em que o Lula fala que ele é bom de truco. Não sou mineiro, mas sou bom de truco. Se o Trump trucar, eu vou dobrar para 6. É num evento onde atrás do Lula estavam lá o Pacheco, o Camilo, né, Camilo Santana, outras autoridades do governo, outros deputados federais. Nenhum deles está sorrindo. Quando o Lula fala que vai trucar com o Trump, o Rodrigo Pacheco, ele quase bota a mão na boca assim, ele fica assim, incrédulo. Ele fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, onde é que vai acabar isso? Eu te digo, Rodrigo Pacheco, onde é que vai acabar? Ou a anistia será aprovada, ou todos os senhores acabarão tendo o mesmo destino de Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro destacou ainda que o povo brasileiro, mesmo sob ameaças e perseguições, tem dado o recado. Está disposto a lutar por liberdade e pedir ao Congresso mudanças imediatas. E onde é que o povo entra nisso daí? Mostrando que o Trump não está tomando uma decisão isolado. Que mesmo diante de um estado de exceção que persegue pessoas, que persegue velhinhas, onde a todo momento, antes de uma manifestação de rua, os deputados do PT discursam falando, olha, vocês vão para a rua, vai acontecer com vocês igual o 8 de janeiro, vocês vão tudo para a cadeia. Que mesmo debaixo dessa ameaça, o povo brasileiro é capaz de mandar um recado para o mundo. Um recado de que está disposto a se sacrificar para lutar pela sua liberdade. Eu acho que no Brasil inteiro agora haverá, por todo o país, grandes manifestações, dia 3 de agosto. E é um momento ímpar, porque 3 de agosto é o último domingo antes da volta do trabalho do Congresso Nacional. Então, todos aqueles que desejam, né, colocar uma boa mesa de negociação com os Estados Unidos para tratar de tarifa, igual o Japão acabou de fazer e está agora anunciando mais de $500 bilhão de investimento nos Estados Unidos, igual vários outros países estão conseguindo fazer, a gente tem que entrar nessa mesa de negociação numa boa posição. Isso significa o quê? Vamos começar atendendo o primeiro parágrafo da carta do Trump. Colocar em votação a anistia. Não vai adiantar, o Brasil não vai conseguir, né, substituir o mercado norte-americano. E os Estados Unidos têm muito mais facilidade em substituir os produtos brasileiros. Ah, a gente tem a China. Não vai ser fácil vender avião para a China. A China compra basicamente commodities brasileiras, né? É soja, minério de ferro, milho, etc. Então, é isso daí que a gente tem que prestar atenção para, né, conseguir reverter o atual quadro de crise institucional brasileira. Bomba! Bancos brasileiros já consultam os Estados Unidos para saber como aplicar a lei Magnitsky contra os ministros do STF. E, gente, a coisa tá feia mesmo, porque o Trump proibiu a Casa Branca de falar com o Brasil. Boa tarde, ou quase boa noite para vocês que estão aí extremamente animados, como eu, nesse sextou maravilhoso, magnífico. Opa, magnífico não, né? Nesse sextou Magnitsky. Pois é, gente, nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, como que os bancos brasileiros já estão aí consultando escritórios de advocacia e autoridades americanas para saber como aplicar a lei Magnitsky aqui no Brasil contra os ministros do STF assim que Trump der a sua ordem para sancionar. E segundo, eu vou mostrar para vocês o chororô do governo Lula depois que o Trump proibiu a Casa Branca de negociar com o Brasil. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa matéria explosiva da Folha de São Paulo. Bancos fazem consulta a escritórios de advocacia dos Estados Unidos para avaliar risco de sanções ao Brasil. A matéria começa falando do medo que os bancos brasileiros estão deles mesmos sofrerem sanções, punições do governo americano. Mas vamos ler que você já vai entender por que isso tem a ver com eles estarem procurando saber como aplicar a Magnitsky quando ela vier. Olha aqui comigo. Bancos e outras instituições financeiras já estão buscando orientação de escritórios de advocacia dos Estados Unidos para se posicionar em frente a eventuais sanções do governo Donald Trump à indústria financeira brasileira. Uma das preocupações que entrou no radar é com o risco de serem adotadas sanções individuais a bancos que operam no Brasil. Também há o temor de proibição de relacionamento bancário e transações dessas empresas com instituições financeiras norte-americanas, como, por exemplo, operações de câmbio, de acordo com pessoas ouvidas pela Folha que falaram sobre a condição de anonimato. Mas, então, por que os grandes bancos estão aí com medo de sofrerem sanções individuais do governo americano? Justamente porque, caso Magnitsky venha,
Quem tem que aplicar as sanções, as punições, como bloqueio de bens, cancelamento de contas bancárias, cancelamento de cartões de créditos contra os ministros do STF, são os próprios bancos. Todo banco que tem relacionamento ao negócio com os Estados Unidos. E, pasmem agora, todos os bancos brasileiros, inclusive a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, têm relacionamento com os Estados Unidos. E aí imagina o Lula que diz que vai ficar do lado do STF, ninguém solta a mão de ninguém. O Lula aliado em lua de mel com o STF, o que ele vai falar para a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil fazer? Vão dizer, mantém os relacionamentos com os ministros, mas eles estão consultando, o que eles estão descobrindo? Se eles mantiverem o relacionamento com os ministros, eles vão ser punidos pelos Estados Unidos, eles não vão poder ter relações com as instituições, com os bancos americanos. E todos esses bancos emitem cartões com bandeiras americanas, com Mastercard e Visa. Você imaginou um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica sem cartão Mastercard, sem cartão Visa? Todos esses bancos, eles negociam dólares diariamente em operações de câmbio. Você imaginou as empresas não poderem ter conta para fazer importação e exportação, não poderem ter conta do Banco do Brasil na Caixa? Todos esses bancos, eles têm plataformas de investimentos em empresas e negócios americanos. Se esses bancos não quiserem sofrer punições e serem cortados do mercado financeiro global, o que significaria aí praticamente a falência para qualquer banco, eles vão ter que sim aplicar Magnitsky contra os ministros todo-poderosos do STF, contra os seres supremos, aqueles que ficam forçando todo mundo, dando 24 horas para se manifestar, que lançam multas arbitrárias sobre as pessoas e empresas. Então imagina o banco ali, entre o rochedo e o mar. Olha para um lado, tem o mar. Né? Tá que nem um marisco o banco. Olha para um lado, tem o mar ali batendo nele, que é o Alexandre de Moraes. Olha para outro lado, tem o rochedo do Donald Trump. Vocês conseguem imaginar a situação dos bancos? Entre encarar Moraes e encarar, de outro lado, risco de falência, perda de clientes, perda de contato com o sistema global? Gente, não tem jeito, meu irmão. Não vai ter como. Eles vão ter que aplicar a lei Magnitsky em todo mundo, em todos os ministros. Ou é isso, ou é falência, ou é isolamento do sistema financeiro global, perda de clientes e todas as decorrências daí. Agora, bora aqui para o segundo ponto, porque Lula e o seu desgoverno estão ficando desesperados com o prazo do tarifaço que está chegando aí, 1º de agosto, porque as negociações estão totalmente travadas e o Donald Trump proibiu que a Casa Branca conversasse com o Brasil. Olha isso aqui comigo. O presidente Lula ontem externou o que está nos bastidores, né? Que o Trump não quer negociar. O governo brasileiro está até conseguindo algumas negociações ali no plano da diplomacia. O vice-presidente Geraldo Alckmin admitiu ontem que conversou, revelou, né, que conversou no sábado passado com o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, a contraparte dele lá nos Estados Unidos. Conversaram por 50 minutos, mas o que a gente apurou é que, no final, todo mundo sabe que está tudo centralizado na Casa Branca, em Donald Trump, e, por enquanto, o presidente dos Estados Unidos não está autorizando a reabertura das negociações. Gente, isso não é normal. Normalmente essas questões tarifárias estão ali no Tesouro Americano ou estão ali em outras autoridades, embaixadores que podem conversar, mas o Trump está centralizando por quê? Porque ele levou para o lado pessoal. Também o Lula provoca ele de assim, xinga, reclama, fala que o Trump está atacando o Brasil, blá, blá, blá. Claro que ele vai centralizar, ele não está. O Lula está fazendo um imenso esforço para nos ferrar, para não abrir essa mesa de negociação, não vai para os Estados Unidos, não elogiou o presidente Trump, não ligou para o presidente Trump para dizer parabéns por você ter vencido a eleição, nada, quando todos os grandes líderes mundiais ligaram. Agora a gente está colhendo o fruto da arrogância, olha aí. O presidente do Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego, está nos Estados Unidos, em Nova York. Ele faz parte de um conselho fiscal da ONU, que analisa as contas dos órgãos da entidade, e ele disse que ele falou para interlocutores que teve várias conversas ali em Nova York, com diplomatas, com funcionários americanos, e nestes diálogos ele colheu a informação de que realmente Trump centralizou tudo na Casa Branca e que, por enquanto, ele não está autorizando a reabertura de negociações. Isso é muito ruim, segundo Vital do Rego disse a aliados ali em Nova York, péssimo. E avisou o governo brasileiro, porque mostra que está tendo um certo receio dos funcionários americanos de fazer qualquer negociação, porque eles sabem que Donald Trump está refratário a reabrir essas conversas. Essa comissão de senadores que está embarcando hoje, a maior parte embarca hoje, alguns embarcam amanhã. Eles têm a primeira reunião de trabalho entre eles no domingo, lá em Nova York. Depois, segunda-feira, vão estar na Embaixada Brasileira em Washington, vão para Washington. E depois vão ter encontros também com empresários da Anshan, aquela Câmara Americana de Comércio para o Brasil.
E na terça-feira aí eles têm reuniões no Capitólio, é o Congresso de lá, com os senadores e deputados dos Estados Unidos. Ou seja, nada com o presidente Trump, nada com a Casa Branca. Até quando o governo brasileiro vai continuar provocando os Estados Unidos como se não houvesse amanhã? Até quando eles vão lidar de forma irresponsável com essa crise? Até quando vão continuar enterrando a cabeça na terra como uma avestruz? Me conta aí nos comentários. Se preparem, meus amigos, porque hoje vai ser bomba atrás de bomba. Os jornalistas Luiz Ernesto Lacombe e Alan dos Santos acabam de informar ao mundo. Depois dos abusos da ditadura da toga no Brasil, depois das sanções, depois do cancelamento dos vistos, que os filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, estão abrigados no consulado do Brasil em Nova York. E aí eu te pergunto, mas por quê? Não era só bravata, que nada iria acontecer? Pois é, parece que a casa caiu e o mundo todo está vendo. E ao que tudo indica, isso não é apenas um movimento de medo, mas é um sinal de que as sanções dos Estados Unidos estão surtindo efeito de verdade. E logo depois, eu quero te mostrar a mais nova. Marco Duval teve as contas bloqueadas pelo Alexandre de Moraes. Tá rolando até treta na internet. O Marco Duval foi chamado de picareta pelo Paulo Figueiredo e eu vou mostrar tudo isso para vocês. Mas então, fica aí, porque eu vou te mostrar agora o trecho em que isso foi revelado. Mas eu peço desde já para que você se inscreva no canal, compartilhe bastante este vídeo e deixe sua opinião. E não se esqueça, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque hoje, meus amigos, hoje promete. A Magnitsky vem aí. Vamos começar com esse trecho da revista Timeline, da conversa Timeline de agora a pouco. Nós temos, né, uma outra fonte, um outro lugar, e eu queria... Bom, cuidado, hein, mano. Não, eu queria mandar um abraço para todo mundo que está no consulado do Brasil em Nova York, abrigado no consulado do Brasil em Nova York, Bernardo e Luna, um grande abraço para vocês. Nós recebemos a informação, a pessoa que nos passou a informação... Mas a Luna também está lá? Os dois estavam entrando com pedido de cidadania americana. Cidadania americana. Eleito. O Bernardo, os dois são filhos do Luiz Roberto Barroso. O Bernardo trabalha numa instituição financeira aqui dos Estados Unidos. A direção dessa instituição financeira, sabendo que ele está nessa situação complicada e tal, deu a ele férias, o colocou de férias. E ele e a irmã foram para Nova York, estão lá no consulado do Brasil em Nova York, aguardando, né, uma decisão aí, sem saber muito bem o que fazer. Por isso que o Luiz Roberto Barroso, acho que entre todos os sancionados, foi o que acusou mais o golpe, né? Não nenhum outro, porque deve ser muito ruim para um pai perceber que ele atrapalhou um projeto de vida dos filhos, né? Quanto a isso, não há a menor dúvida. Então, a informação é essa, de alguém próximo do Bernardo, de que o Bernardo e a Luna, os filhos do Luiz Roberto Barroso, estão em Nova York, no consulado do Brasil. Os dois estariam com um pedido de cidadania americana, né, entrando com esse pedido de cidadania americana, e agora, né, perdendo o visto, como é que fica a situação? Então a informação era quente, né? Aliás, a situação fica assim, ó. Tinha um sonho ir pra Nova York. Meus amigos, o que tá acontecendo? Essa sexta-feira tá demais. E aí você pode me perguntar, Luan, mas por que alguém vai para uma embaixada, um consulado? Primeiro, pode ser por medo de prisão ou de processo. Ele vai tentar pedir abrigo, né, dentro de um território estrangeiro, como aqui nos Estados Unidos, sob a bandeira do seu país. Isso... Aliás, vocês sabiam que o Alexandre de Moraes foi para Roma? Tem um pessoal dizendo que ele saiu do Brasil e foi para Roma. Será que ele volta? Porque, assim, pode ser que ele volte, né? Pode ser que ele foi tirar umas férias lá e volte ainda para concluir a coisa, né? Mas tem gente achando que ele vai sumir no mundo, porque ele já fez as contas a essa altura que não vai ter jeito a situação dele, não tem como ele ganhar dos Estados Unidos, e aí o que acontece? Como não tem como ele ganhar dos Estados Unidos,
o pessoal começa a abandonar ele. E qual que é a saída mais rápida para o STF? É botar a culpa no Alexandre de Moraes e todo mundo vazar. O resto do pessoal se livra, a culpa foi do Xandão, né? O que é uma sacanagem, tá? Porque todo mundo no STF ajudou o Alexandre de Moraes. Todo mundo, tirando o Cássio Nunes e o André Mendonça, todo mundo ali ajudou o Alexandre de Moraes nesse negócio, né? Só que agora, vou soltar na mão dele, né, meu amigo? É a maneira mais fácil de se livrar. Ele ficou com uma cara nesse negócio, tava muito bonito, enquanto tava a esquerda elogiando ele. Ih, Xandão, vai lá, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão, salva, entre aspas, a nossa, entre aspas, democracia, Xandão. E agora que o pessoal viu que não é bem isso, a situação pode ser complicada para o Xandão mesmo. Eu não sei como é que ele vai fazer para se esconder, né? Porque eu deixo minha barba grande assim, até porque eu tenho uma saída, né? Se de repente der merda amanhã, eu raspo a barba, o pessoal vai ter dificuldade de me reconhecer por aí, né? O Xandão já raspou o cabelo dele todo, né? Como é que ele vai fazer para se... Vai botar uma peruca, né? Como é que ele vai fazer para não ser reconhecido, né? Eu tenho minhas dúvidas aqui que o Xandão vai fazer com isso, né?